Olá, povo abençoado. Estamos novamente aqui no canal e eu quero agradecer por você estar assistindo esse vídeo. Sabemos que estamos em um tempo difícil, um tempo de luta nessa pandemia, mas Deus, mesmo em um tempo difícil, Deus é capaz de surpreender as pessoas. Eu quero acolher agora um testemunho do Eduardo, que está aqui comigo, respeitando as orientações do Ministério da Saúde, um testemunho que vai edificar a tua vida, vai edificar a vida da tua família. Eu quero que você preste bastante atenção nesse testemunho, que eu tenho certeza que Deus ele vai te abençoar através da vida do Eduardo. Qual o teu nome completo e o que Deus ele fez na tua vida que vale a pena contar? Meu nome é Eduardo dos Santos Bezerra, né? E o que Deus fez na minha vida foi o seguinte, começa lá em 2019, né? Quando Jesus me abençoou com uma porta de emprego no lugar onde eu queria, na função que eu queria, entendeu? Como eu havia pedido. Trabalhei num período lá e depois de 6 meses eu perdi meu emprego, né? Fui dispensado. E eu fiquei sem entender o que estava acontecendo, porque foi surpresa, porque eu havia pedido para Deus uma porta de emprego, ele abriu onde eu queria, com a função que eu queria, e 6 meses depois eu fiquei desempregado. Só que durante a saída da minha empresa, o Senhor entregou uma revelação através de uma amiga que é pastora, no dia que eu estava saindo, que não era para eu me preocupar, que era para eu descansar o meu coração em Deus, que ele tinha algo melhor preparado para mim. E assim foi feito. 1 mês e meio depois, aproximadamente, o Senhor me abriu uma nova porta de emprego, com melhor salário, do lado da minha casa, a 10 minutos de casa, com os mesmos benefícios. E se cumpriu o que ele tinha feito de promessa através da pastora para a minha vida. Só que depois de 6 meses aproximadamente de novo nesse novo emprego, eu comecei a sofrer algumas perseguições, né? As pessoas começaram a me perseguir, entendeu? Começaram a haver problemas e eu não entendi o que estava acontecendo. E aí, numa nova conversa com essa amiga que é a pastora Luciane, enquanto nós conversávamos via aplicativo de mensagem, que eu contei para ela o que acontecia através de um áudio, ela me respondeu dizendo que enquanto ela ouvia o meu áudio, o Senhor pedia para que ela me dissesse que eu não ia ficar nessa empresa que eu estava, que meu tempo lá tinha acabado e que era para eu ficar tranquilo, porque Deus ia fazer uma grande mudança, não só na minha vida, como também naquele local, e que era para eu descansar no Senhor, que coisas melhores estavam por vir. Isso foi numa segunda-feira. Quando chegou na sexta-feira dessa mesma semana, eu fui desligado, como o Senhor havia me revelado através da pastora, através de conversa. Então, eu fui desligado na sexta-feira, e aí, como eu já sabia, porque Deus já havia me revelado, eu descansei no Senhor. Só que veio esse período de pandemia, né? Que isso foi em março. Dia 6 de março, exatamente, foi o dia que eu fui desligado. E veio esse período de pandemia, com lockdown, fechamento dos comércios, as empresas paralisando as atividades. E eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer agora? Mas como Deus havia me prometido, eu recebi a revelação, tomei posse e comecei a orar ao Senhor. E aí, nesse período, eu recebi uma proposta de emprego numa nova empresa, aqui no Comperj, como técnico, em meio ambiente que eu sou. Só que aconteceu o seguinte, no domingo passado foi a Santa Ceia. E eu vim aqui na igreja para apanhar a Santa Ceia, para tomar como havia sido determinado, né, pelo pastor Neilton, que fosse feito. E no domingo passado, quando eu estive aqui, no dia da Santa Ceia, eu trouxe a minha carteira de trabalho. E o que eu fiz? Eu coloquei a minha carteira de trabalho no altar, me ajoelhei, fiz uma oração e pedi para que Deus assinasse a minha carteira naquele momento. E eu, como servo do Senhor, servo fiel, dizimista, ofertante, não aceitava que pandemia ou crise nenhuma bloqueasse as bênçãos do Senhor que Ele tinha liberado para mim. E que eu queria um emprego
como eu pedi na função e que não podia passar daquela semana, que foi a semana da Santa Ceia. Ou seja, Eduardo, então quer dizer que você iniciou primeiro em um emprego, aí acabou saindo desse emprego, entrando em outro emprego, e aí a missionária revelou que você não iria ficar naquele emprego, que Deus ele tinha um melhor para a tua vida, para a vida da tua família. E aí nós entramos nesse período de pandemia aí, lockdown, os comércios fechando, ou seja, estávamos em um tempo difícil, um tempo de crise, e mesmo assim você foi lá e fez o propósito com Deus. Você determinou, pediu a Deus para que ele assinasse a tua carteira nessa semana que você apresentou a carteira no domingo. E o que Deus ele fez durante esse período que você apresentou, veio na igreja, apresentou, fez um propósito, se pôs a buscar a Deus? O que Deus ele fez na tua vida a partir desse propósito que tu fez com ele? Exatamente, pastor. A partir desse momento, né, da minha oração, do meu clamor, pedindo a Deus para assinar minha carteira no domingo de Santa Ceia aqui na igreja, na terça-feira o meu telefone tocou. O meu telefone tocou e era o RH de uma empresa que está trabalhando aqui para a Petrobras me fazendo um convite, que eles haviam recebido uma indicação do meu currículo, para eu trabalhar com eles como técnico de meio ambiente, que é a minha profissão. Isso foi na terça-feira. Na quarta-feira eu já fiz exame admissional. Na quarta-feira eu entreguei os meus documentos e na sexta-feira eu assinei meu contrato de trabalho, fiz integração e a partir de segunda-feira agora, dia 18, eu já começo a trabalhar novamente na empresa que me contratou, onde eu queria estar, da onde Deus havia me tirado e me trouxe de volta. Só que tem um detalhe, pastor. Nessa semana, a semana que antecedeu essa da minha contratação, do meu convite, esse local havia demitido aproximadamente 1.000 pessoas, em virtude da crise. No somatório de empresas que demitiram, uma demitiu 300, outra 250, entendeu? Aqui meu filho trabalha, demitiu quase 200 pessoas. Inclusive meu filho estava dentre os demitidos e Deus concedeu mais uma bênção, que usou uma pessoa da empresa para abençoá-lo, tirá-lo do meio dos demitidos, e ele continuou trabalhando. Ele foi pego o crachá, foi devolvido a carteira dele para o RH, ele não foi demitido e continua a trabalhar. Então, quer dizer, no período que quase 1.000 pessoas perderam seu emprego nesse local, eu fui contratado para iniciar os trabalhos e já começo na segunda-feira, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, deixa eu ver se eu entendi. A gente está em um período de crise, um período que muitos comerciantes estão fechando porta, muitas pessoas estão desempregadas. Só que não foi isso que aconteceu na tua vida nem na vida do teu filho. Deus ele manteve o emprego do teu filho, Deus ele te deu essa bênção aí de estar trabalhando, de ingressar trabalhando aí. Deus ele fez tudo isso, ou seja, Deus ele protegeu a tua vida, a vida da tua família em um período de dificuldade. É exatamente isso. Então, quem fez tudo isso na tua vida? Foi o Senhor Jesus. E o que você tem para dizer para essa pessoa que está nos assistindo, ouvindo o teu belíssimo testemunho? O que você tem para dizer para essa pessoa? O que tenho para dizer para essas pessoas que estão me assistindo é que se mantenham firmes. Se mantenham firmes, não esmoreçam, entendeu? Continue crendo no Deus que nós servimos, porque o Deus que nós servimos é o Deus do impossível. E o que Ele fez na minha vida, na vida da minha família, em você crendo, Ele pode fazer na sua e de seus familiares. É preciso que nós creiamos e não desistamos e prossigamos firme em busca do alvo, que é Jesus Cristo. Glória a Deus. Você está ouvindo aí? Você acabou de ouvir um belíssimo testemunho. Enquanto milhares de pessoas estão perdendo emprego, famílias estão sem a renda, o Eduardo, ele recebeu esse emprego aí, o filho dele foi protegido do emprego que o filho dele está trabalhando. Então nada de mal aconteceu na vida do Eduardo e da família dele. Você tem que acreditar que isso também vai acontecer na tua vida. Se você está desempregado, Deus é fiel para te dar uma porta de emprego e você começar a trabalhar. Se você está no emprego, Deus é fiel para manter você nesse trabalho e até aumentar o teu salário ou duplicar o teu salário. Basta você acreditar, basta você confiar, você fazer o propósito com Deus de buscar a Ele.
porque esse período ele serve para isso, buscar a face de Deus. Aqueles que confiam no Senhor, diz a palavra, serão como o monte do Sião, que nunca se abala, mas permanece para sempre. Basta você confiar, acreditar que cada promessa que Deus ele fez para a tua vida e a vida da tua família vão se cumprir. O que você vai fazer? Você vai fazer como Eduardo, apresentou a carteira de trabalho dele, determinou pela fé, ou você vai ficar murmurando pelos cantos? Está difícil, estamos em pandemia, está todos os locais fechados. Qual é a tua ação em meio à dificuldade? O que você faz em meio à dificuldade determina o que você vai viver em meio a essa dificuldade. Se você tomar ação, voltar-se para Deus, Deus é fiel para te abençoar da dificuldade que você se encontra. E quando tudo isso passar, Deus ele vai te abençoar ainda mais. Agora, se você não tomar essa atitude, como Eduardo, ao qual você ouviu esse testemunho, Deus ele não vai poder te abençoar. Toma a decisão, seja fiel a Deus, seja fiel a tudo que Deus ele prometeu para a tua vida. Se volte para Ele em nome de Jesus. Deus te abençoe e abençoe a tua família. Amém.